Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Vieira e hoje eu quero trazer uma dica aqui sobre história de usuário. Hoje a gente vai ver 3 story smells de história de usuário. O que é um story smell primeiro, né? É um cheiro ruim que está vindo da sua história de usuário. Pode ser um indicativo de que tem alguma coisa indo por caminho errado. E o primeiro dele que a gente vai fazer, que a gente vai ver, são histórias de usuário pequenas demais. Se você está quebrando histórias de usuário demais, em suas histórias, os desenvolvedores acabam desenvolvendo em 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pode ser que você está chegando a histórias de usuário muito pequenas. Isso vai causar um excesso de uma dificuldade de gerenciamento do seu quadro Kanban, vai começar a pipocar muita coisa. Não é para ter histórias tão pequenas no seu fluxo de desenvolvimento. E o que você pode fazer, né? Muitas vezes essas histórias pequenas demais são, por exemplo, uma quantidade grande de bugs que está vindo, são bugs pequenininhos e você está criando como histórias de usuário para corrigir. Então você poderia agrupar essas histórias esses bugs em histórias maiores, ou muitos detalhes de interface que já quando está mais lá para frente do desenvolvimento do sistema. Você pode estar juntando isso em uma história maior com mais detalhes. O segundo story smell que eu quero trazer aqui é quando você começa a colocar muito detalhe de interface nas suas histórias de usuário. A história de usuário ela é para trazer um valor, um problema que tem que ser resolvido, né? Se você começa a colocar muito detalhe de interface de usuário nas histórias, provavelmente você já está dando a solução ali na história, né? E geralmente você está tirando a oportunidade do time de achar a melhor solução para aquele problema. Geralmente os detalhes de interface do usuário vão começar a surgir, mas quando você já tiver lá na frente no seu projeto de software, né? Quando você já tiver com um software bem mais maduro, já rodando em produção. Mas de qualquer forma, evitar detalhes de interface de usuário nas histórias é uma prática boa, porque vai deixar o seu time focar no problema e dar a melhor solução em conjunto no time todo, né? Um terceiro story smell, que é o último que a gente vai ver aqui hoje, é quando você começa a quebrar histórias de usuário, começa a pensar muito à frente, você está quebrando histórias de usuário muito cedo no seu desenvolvimento. Vamos supor que você está nas primeiras semanas, nas primeiras sprints de desenvolvimento, e você já tem muita história quebrada que vai durar aí 3, 4 sprints, né? Você pode estar começando a trabalhar e depois vai jogar fora esse trabalho, né, de quebrar aquelas histórias de usuário em histórias menores que vão entrar no seu fluxo de desenvolvimento. Geralmente, o legal para você não desperdiçar o seu trabalho e não gastar tempo à toa é pensar uma sprint na frente, uma, 2 sprints na frente no máximo, porque aí você tem certeza que você está trabalhando naquelas histórias, naqueles épicos que vão levar maior valor para o seu usuário. Porque o desenvolvimento de software ele tem que ser iterativo e incremental, porque quando você coloca uma coisa na mão do usuário, ele testa, ele usa e ele volta aquilo na forma de um feedback para o seu time, uma forma de feedback para o próprio dono do produto, que vai passar a descobrir o que é mais importante para ele e o que não é tão importante. Mas se você já chegou lá no início do projeto e já começou a quebrar um monte de histórias, pode ser que você quebrou história que o dono do produto vai descobrir que não é mais importante para ele. Então é isso aí, foram 3 story smells que a gente viu aqui hoje. Vê se você não está seguindo nessas direções, tenta entender por que você está fazendo isso e vê se isso está te levando para o caminho certo ou não. Se você gostou desse vídeo, assina o canal aqui. Toda semana um vídeo novo aqui sobre sacada de desenvolvimento ágil. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.